Salve! Estou aqui hoje com o João Guilherme, também pros íntimos João Pai. Para falar aí um pouquinho sobre PSCT, né, como ler suas cartas, como você interagir com elas, saber como é que funciona uma carta que você nunca viu na vida, só de ter o contato com ela ali uma primeira vez, saber interpretar. Então, é isso. O PSCT ele é bem importante porque ele te ajuda a interpretar as cartas, né? Então, ele é dividido em 7 partes e a primeira delas é apenas uma introdução que ela fala para que serve o PSCT e por que a Konami resolveu escrever sobre o PSCT. Então, conforme as cartas foram sendo escritas e o texto não tinha um padrão muito claro, foi ficando difícil para poder descrever esses efeitos, né? Um exemplo que a própria Konami cita no PSCT é a frase Joey comeu uma maçã. Você não tem muitas palavras para descrever que o Joey comeu uma maçã. Porém, existem diferentes tipos de maçã, como uma maçã do amor, uma maçã caramelizada, e para você descrever isso no texto puro, ficaria muito grande. Vocês já conhecem as cartas hoje em dia com o PSCT, que já são gigantescas, porém isso ficaria ainda muito maior. Por isso que a Konami precisou fazer alguma coisa para que deixasse um padrão e mais fácil essa leitura. Então, o PSCT tem 3 princípios. O primeiro deles, o texto precisa ser preciso. O segundo deles, o texto ainda precisa ser fácil de ler. E o terceiro deles, não deve ser parecido como um livro didático. Deve ser uma coisa mais fluida. Na parte 2 foram introduzidos alguns padrões. Como, por exemplo, a palavra banir. Antes era utilizado remover do jogo, e aí tiraram essa expressão, principalmente porque em inglês é remove from, blá blá blá, game. Então, quando você chegava no game, você já esquecia o remove from, então ficava muito difícil de ler. E aí a palavra banish ficou muito mais simples de você conseguir interpretar isso. A mesma coisa para o remove from the field, agora é leaves the field. Antes era remove, blá 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 blá, from the field. Agora o leaves the field já deixa muito mais simples e claro para você conseguir identificar isso no efeito da carta. Esses são alguns exemplos das palavras que foram introduzidas pelo PSCT. Esses são alguns exemplos das palavras que foram introduzidas pelo PSCT nessa parte 2. Até aqui fica muito simples de poder se compreender, só uma pequena introdução na parte 1 e algumas palavras introduzidas na parte 2. Aí a parte 3 é onde você necessita um pouco mais de compreensão compreensão do game em si, um pouco mais de experiência no jogo para poder compreender. Então vamos lá para a parte 3. Na parte 3 a gente tem a parte de tempo de ativação das cartas. Ela explica se a carta inicia ou não uma corrente e o que eu faço na ativação da carta logo no momento em que eu ativo e o que é a parte da resolução, onde eu dou a oportunidade do oponente responder e só depois eu faço aquele efeito. Ele explica também o conceito de alvo. Ele fala se essa carta, ele deixa claro se essa carta dá alvo ou não e se caso a carta dê alvo e o alvo saia da mesa, o que acontece na resolução. A gente tem também as partes de condições. Nas condições, a parte de condições, ele explica ali o que acontece se alguma coisa mudar do momento da ativação até o momento em que a carta resolve. E as condições, ela fica fácil de poder visualizar na carta por causa dos 2 pontos. Então, tudo que vem antes dos 2 pontos é a condição para você ativar aquela carta. A gente tem aqui o exemplo da Runic Fontaine, nada muito... Não, pessoal, jamais. É uma carta qualquer aí, escolhida numa casa. É que ela tinha tudo, né? Pois é, exatamente. A estrutura da Runic Fontaine, a gente pode ver a parte de condição, da ativação e resolução. A condição, 2 pontos, e depois tem tudo que você faz na ativação, que é separado pelo ponto e vírgula, e após isso, seu oponente pode responder ou não, e aí vem a resolução. Então, pegando como exemplo aqui a Runic Fontaine, ela tem inclusive uma parte contínua, né, que é a parte cinza. O efeito contínuo dela diz que você pode ativar as Runic Quick Play, as cartas do arquétipo da sua mão no turno do oponente. Então, essa parte ela não precisa ativar nada. A partir do momento que o campo está ativo, ele já está valendo, então a qualquer momento no turno do seu oponente você não precisa ativar aquele efeito para poder ativar suas cartas únicas. A qualquer momento você já pode somente ativar suas cartas. Na parte verde, ela diz que uma vez por turno, se você ativar uma carta Quick Play única, 2 pontos. O que acontece? Aí, essa é a condição. Como é um efeito trigger,
ele nunca pode vir, isso é muito importante, ele não pode ser colocado em corrente em cima de um efeito Quick. Ou seja, você vai ativar a sua carta Quick Play única, você não vai em Chain Link 2 ativar o campo, porque ele é um efeito Spell Speed 1 e a carta Quick é Spell Speed 2. Ele não pode vir na sequência. Então o que acontece? Quando você tem uma condição alcançada por um trigger, a partir do momento que aquela condição é alcançada somente na próxima chain que você vai poder ativar esse efeito. Então você vai ativar a sua carta Quick única, vai finalizar aquela corrente e resolver tudo que tem para resolver. No próximo momento possível para ativação, você vai poder acionar ali o gatilho do campo e aí sim ativar o efeito do campo numa nova chain. Normalmente esses gatilhos eles vêm como o Chain Link 1 ali na sequência. E aí vem a parte vermelha. Você vai ativar esse efeito da parte verde e a parte vermelha é tudo que você vai fazer no momento da ativação antes de passar a prioridade para o seu oponente responder. Na parte vermelha, ele fala que você precisa dar alvo em até 3 cartas Quick Play única no seu cemitério. Então já tem ali a parte do alvo. O alvo é importante que ele é sempre na ativação da carta. Você nunca vai dar alvo em alguma coisa na resolução. Então o alvo ali é sempre no momento da ativação. E após você selecionar esses alvos, você vai passar prioridade para o seu oponente, ver se ele tem alguma coisa para responder. E a partir daí, chega na parte da resolução, que é, você vai voltar as cartas que você deu alvo para o fundo do deck e vai dar o draw, vai comprar as cartas ali pelo mesmo número das cartas que voltaram. Então, isso tem aquela parte ali do o que acontece caso um desses alvos se perderem, né? Se você deu alvo em 3 cartas ali, por exemplo, e tomou um DD Crow em uma delas, o que vai acontecer? Então, ali na resolução, ele usa a palavra Dam. Então, o Dam ele se refere a todos os alvos. Mesmo que um desses alvos se perca, você vai voltar tudo que tem ali. Eu dei alvo em 3, uma delas foi banida pelo DD Crow. Você vai voltar as outras 2. E no próprio texto ele informa que você vai dar o número de draw de acordo com as cartas que voltaram. Nesse caso, mesmo dando o alvo nas 3, vão voltar apenas 2, você vai dar somente 2 draws. E aí, essa carta a gente consegue já cobrir toda essa parte do PST de condição, ativação e resolução. E voltando ali na parte do efeito contínuo da carta, o PST é bem legal porque ele deixa tudo muito implícito. Antes, as cartas eram escritas de uma forma muito didática, passo a passo mesmo. Por exemplo, esse efeito ele diz que você pode ativar uma Quick Play da mão no turno do seu oponente. Mas ele não diz que você pode ativar do seu turno. Por quê? Porque isso já é uma mecânica do jogo. Obviamente você ainda vai poder ativar as Quick Plays únicas no seu turno, porque você, sem esse efeito, já poderia fazer isso. Mas se fosse uma carta pré-PST, ela mencionaria que você poderia ativar uma Quick Play no seu turno e no turno do oponente. Então por isso que os textos eram bem maiores antigamente. Então aí a gente forma, a partir do momento da resolução da carta única, a gente vai formar essa corrente. Eu vou ativar o efeito, vou dar alvo nas minhas cartas e vou passar prioridade ali para o meu oponente. A partir daí ele vai responder com o DD Crow ali, por exemplo. Na Chain Link 2 ele vai descartar o DD Crow. O DD Crow é descarte. O que você faz ali antes da ativação do DD Crow, que a gente vai colocar aqui no vídeo também, você vai descartar essa carta para o cemitério, então vai dar alvo numa carta do cemitério do oponente, ponto vírgula. E aí na resolução ele vai banir essa carta, então o DD Crow seria ali a Chain Link 2. Aí vamos supor que eu não quero ativar mais nada, eu vou passar a prioridade de volta para o meu oponente e ele também não quer ativar mais nada, a gente vai começar a resolver. Ali na resolução, sempre a chain é resolvida de trás para frente, ou seja, o DD Crow vai resolver primeiro, ele vai banir aquela carta que ele deu alvo do meu cemitério, e aí resolveu o DD Crow, volta para a Runic Fontaine, ela vai banir, ela vai voltar as 2 cartas pro deck e dar os 2 draws. Então basicamente ele só para deixar basiquinho como se resolve uma corrente. Ainda nessa parte 3 do PST, explicando ali como que eu sei se uma carta ativa o efeito e inicia uma corrente ou não. Isso você consegue visualizar com os 2 pontos ali da condição. Se ela tem uma condição de ativação 2 pontos, aquilo ali você vai declarar que aquele efeito é um efeito ativado, vai iniciar uma corrente e o seu oponente vai ter o direito de responder. Ou mesmo que ela não tenha alguma condição de ativação e tenha o ponto e vírgula, significa que você tem que fazer algo ali na ativação e aquilo vai iniciar uma corrente também. Então, eu vou declarar o efeito, fazer tudo que tem ali antes do ponto e vírgula e vou perguntar para o meu oponente se ele tem alguma coisa para responder. Se ela não tem nem ponto e vírgula e nem os 2 pontos,
significa que não é um efeito ativado, como a Jabel Star. Você envia uma carta pro cemitério e ela entra. Somente isso. Você não vai declarar o efeito, tô ativando a Jabel Star alguma coisa? Não. Você somente vai enviar a carta pro cemitério, ela entrou, seu oponente não pode responder aquilo ali e pronto. A não ser que negação. Ele pode responder a Summon e si, exatamente. Que também é uma outra parte do PSCT. Mas ele poderia responder ali com um Solen da vida, por exemplo, para negar aquela invocação. Aí nós entramos também na parte de Spell e Trap. Muitas Spell e Trap, elas não têm condição de ativação e também não tem ali alguma coisa que você precisa fazer na ativação, somente o efeito. Uma polimerização, por exemplo, quando você ativa, você faz a fusão. Ele não tem nada que indique a condição de ativação e também não tem nada que você faz antes, é tudo efeito. Fusion Summon Fusion Monster from your Using Monster from your hand or field as material. Então, aqui ela não indica que você tem nada de condição e também não indica que você vai fazer nada ali na ativação. Então significa que eu vou ativar a polimerização e já vou fazer a minha fusão? Não é assim que funciona. Porque as cartas de Spell Trap, quando você ativa elas em si, ali ela já inicia uma corrente. Ou seja, você vai colocar a polimerização na mesa e não vai fazer nada, você somente está ativando a Spell Trap. Porém, quando ativar essa spell, ela vai iniciar uma corrente por si só. E aí o seu oponente vai ter a oportunidade de responder ali. Então você ativa a polimerização, passa prioridade para o seu oponente. Após a resolução, na resolução você vai fazer o efeito da carta em si. Nessa parte de condições de carta, a gente tem um exemplo do Shundra. O Shundra do Tenpai, para ele entrar em campo, você precisa controlar um dragão de fogo. Ou seja, vamos supor que eu tenho o Pydra ali face up e declaro o efeito do Shundra e o meu oponente ativa alguma coisa para remover aquele Pydra da mesa. Na resolução, não importa se o Pydra ainda está lá ou não. O Shundra precisa de um dragão de fogo na mesa para declarar a ativação do efeito. A condição para ativar o efeito é que você tenha um dragão de fogo. Na resolução, mesmo que você não tenha mais aquele dragão de fogo, o efeito foi ativado, ele precisa resolver, ele vai resolver de qualquer forma e o Shundra vai fazer o Special Summon dele. E aí, pra fechar essa parte aí do porquê o PSCT foi tão importante, a gente tem o exemplo do Monster Reborn. O primeiro texto do Monster Reborn, ele era: selecione um monstro ou ambos do seu cemitério ou do cemitério do seu oponente e coloque sobre o seu controle em ataque ou defesa, ou posição de defesa ou posição de ataque, face up. Isso é considerado um Special Summon. Tudo isso era o texto da carta, era um texto gigantesco para dizer que, basicamente, o texto dela hoje em dia é: escolha um monstro em qualquer cemitério e invoque por invocação especial. Tudo isso, ele já está implícito, que você, se qualquer cemitério, obviamente, ou é o meu cemitério ou o cemitério do seu oponente. Antes ele descrevia seu cemitério ou o cemitério do oponente. Agora é qualquer cemitério. E aí, invoque por invocação especial. Antes ele falava: invoque sobre o seu controle, em posição de ataque ou posição de defesa, face up. Isso é considerado um Special Summon. Ou seja, você já sabe que isso é Special Summon, não precisa estar descrito na carta. E também, se ele está escrito ali, apenas invoque por invocação especial, você escolhe se vai em ataque, se vai em defesa, então não precisa estar mencionado ali. Se alguma coisa hoje é especificada precisa ser daquela forma no PSCT hoje, ela vai ser especificada. Se eu preciso que o monstro venha em ataque, aí sim ele vai estar escrito: invoque aquele monstro em posição de ataque. Agora, se pode ser ataque ou defesa, tanto faz, ele não vai especificar, e aí já fica subentendido que você pode escolher ali da forma que você preferir.